Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é quarta-feira, 19 de dezembro, e está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Durante o verão, a exposição ao sol é mais comum e por isso é importante cuidar da saúde dos olhos. No programa de hoje, a gente vai conversar também sobre a programação de Natal da Arquidiocese de Juiz de Fora. Eu vou apresentar agora o debatedor do programa de hoje, Rogério Pasqualini. Seja bem-vindo. Obrigado, Lu. Obrigado aos telespectadores e às telespectadoras que nos assistem aí com uma audiência muito bacana sempre. Doutor Luciano, Padre Tarcísio, muito bem-vindos. E eu estou muito satisfeito hoje que vai ser um programa de cuidados, né? Cuidado com os olhos e cuidado com a alma, né? Apresento também nossos convidados, Luciano Arantes, diretor clínico da Associação dos Cegos de Juiz de Fora. Sempre um prazer recebê-lo aqui, doutor Luciano. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia aos integrantes da mesa. É, mais uma vez, uma grande satisfação a gente participar daqui, né, um grande programa, e poder dar algumas orientações para a população, né, começando o verão, a sexta-feira. Então, a gente tem que realmente tomar cuidado com os olhos. Obrigada. Nosso outro convidado, o padre Tarcísio Marcelino Ferreira Moraes. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos também que estão nos ouvindo. Bom dia aos que estão aqui juntos. Também agradecendo o convite para poder falar sobre esse momento importante que todos nós estamos para viver. Obrigada. Os cuidados com os olhos devem ser redobrados durante o verão, pois é na época mais quente do ano que os problemas na visão são mais comuns. É neste período, por exemplo, que costumam acontecer epidemias de conjuntivite. Doutor Luciano, por que aumenta o número de conjuntivites agora no verão? Então, a gente até teve, né, o ano passado aí, nas reportagens, né, todo mundo ficou sabendo, mais de 30 municípios aí de Minas com epidemia de conjuntivite. Então, o verão, né, uma área que todo mundo fica... É uma época que fica aglomerado, ou em piscina, clube, não é? Água do mar. Então tem que tomar cuidado, porque a conjuntivite não passa assim de um para o outro, né? O vírus não pula de um olho para o outro. Grande importância é tomar cuidado com o contato, né, manual, e a exposição mesmo de água contaminada, de piscina, porque às vezes a piscina, quando está com muito cloro, pode contaminar, dando a conjuntivite química, e se estiver com pouco cloro, pode ter os agentes microbianos, bactérias e vírus. Então o ideal é que você sempre saia da água, fique com a garrafinha de água doce e faça essa limpeza ali, né, evitar de ficar esfregando os olhos também, né, lavar ali, você entrou na água, sai do mar também, porque o mar pode ter coliformes fecais, e a própria água do mar, ela tem muito cloreto de sódio. E com isso o que acontece? Mexe com a fisiologia da lágrima, porque a lágrima é feita para proteger os olhos contra agentes microbianos. Então muda um pouco o metabolismo ali, a fisiologia da lágrima, e com isso pode deixar o olho mais exposto. Então você sai da água do mar, o ideal é que você faça essa limpeza com água doce para fazer a devida proteção. E realmente sempre estar lavando as mãos, a higienização das mãos, que, né, para todo tipo de contaminação, o ideal é você estar sempre, cumprimentou as pessoas, andou na rua, pôs a mão em corrimão, entrou no ônibus, alguma coisa, tudo pode ter essa contaminação, né? Lembrando sempre de fazer essa limpeza para diminuir esses casos aí de contaminação. E como a pessoa pode identificar que ela está com conjuntivite? Como é feito o tratamento? Isso, geralmente a pessoa nota que o olho dela não está normal, né? Parece um lacrimejamento, um pouquinho de inchaço, o olho um pouco vermelho, aquela sensação de areia, sai do normal, né? E se aquilo permanecer durante o dia, naquele dia, não deve tomar aquela iniciativa de ir lá na farmácia, no balconista, comprar um colírio e pingar, porque você pode aí está potencializando. Às vezes uma conjuntivite leve, você pode fazer uma orientação com o seu médico, com o seu oftalmologista, para sanar aquele quadro inicial. Né? Porque de uma simples conjuntivite maltratada, você pode passar por uma ceratite, que é uma infecção na córnea, na bolinha preta do olho, e aí pode ter uma consequência pior. Então, o ideal é fazer o diagnóstico precoce, correto, e para já logo entrar com tratamento, que geralmente uma semana e tal já resolve. Doutor Luciano, existe alguma relação direta com o calor? Tem a ver com umidade? Tem a ver com ou somente aglomeração de pessoas? Porque o que eu imagino que no ambiente úmido e quente,
parece que é mais propício à proliferação de micróbio, né? Isso é importante. Tem a maior proliferação no verão. Igual você vai, o pessoal já vai mais para a praia, né? E lá tem aquela suspensão da maresia, da areia, do mar. Tudo a pessoa andando para lá e para cá, aquilo está ficando em suspensão. O que tiver contaminado, às vezes por isso que é proibido o cachorro, né, na praia, porque defeca na praia e contamina a areia. Você põe a mão, a criança põe a mão na areia e leva aos olhos. Então, é evitar de coçar em qualquer momento, deu vontade de coçar, porque o quadro inicial dá esse prurido, né, essa coceira, essa vontade de coçar. Então, o ideal é fazer um compresso de água gelada, ou soro fisiológico. O soro, o próprio nome fala, fisiológico, né? Então, você pode lavar à vontade, né? A primeira providência de você fazer é essa limpeza. Mas se você vê que está permanecendo, incomodando, é sinal que alguma coisa não está legal. Pode ser só viral, ou pode ser bacteriana, que persiste um pouco mais. Então, no verão, é mais propício por essa aglomeração de pessoas e também pelo clima, evapora mais as lágrimas também, porque você, por mais que chova, né, mas tem a incidência de radiação é maior, e com isso evapora mais rapidamente as lágrimas. Então você ter uma reposição de um lubrificante ocular é importante também para melhorar a qualidade da lágrima e dar mais conforto para os olhos, não chegar no final do dia e dar aquela sensação de peso, areia. Então você está sempre lubrificando os olhos, é interessante. O senhor falou desse aumento, né, em radiação solar, então é importante usar o óculos de sol, né? Quais os perigos de usar um óculos não adequado? O óculos de sol, né, o ideal é o seguinte, porque o maior protetor solar para os olhos é o óculos de sol, mas o óculos de sol de qualidade. E hoje a gente consegue adquirir um óculos com preço mais razoável, né? Não precisa ser um óculos de grife. Então pode ser um óculos que você vá na sua ótica de confiança e adquire um óculos como, né, tem um certificado, ele te dá o certificado, te dá lá nas etiquetas falando que tem a proteção de 99% de UVA e UVB. Então isso tem que fazer essa proteção o ano inteiro, porque no inverno a incidência é menor, então você tem uma sensação de conforto, acaba você não usando, mas tem uma radiação ali, né, diária, pessoas que trabalham na rua, né, trabalhadores de rua, que vai à rua, né, da prefeitura, que está sempre mais na rua, tem que proteger a pele e o óculos de sol. Então, evitar que comprem camelô, porque um óculos de R$10 realmente não vai ter a proteção. É pior, porque dá aquela falsa confiança, aquele falso conforto, porque você coloca o óculos daquela câmara escura, dilata a pupila, aí a radiação vai passar livremente. E são lesões crônicas, não é aquela queimadura na pele que na mesma hora você vai procurar o médico. São lesões ali de meses, de anos, pode desencadear uma catarata, algumas lesões na retina. Então, são lesões crônicas, por isso que o uso é recomendado diariamente. Em relação ao óculos de sol, aqueles óculos de EPI, desde que tenha eles dentro do EPI, o equipamento de proteção individual, né? Exato. São óculos aí que a gente vê muito trabalhador usando em obra civil e uma série de outros trabalhos. Esse óculos, ele é indicado desde que ele tenha, claro, o certificado? Isso, porque ele tem uma ação maior de proteger de esmeril e tudo, né? Mas ele tem tendo a camada de proteção, que, né, vem escrito realmente que você tem aquela 99% de proteção de UVA e UVB. Isso é que é interessante. Hoje a gente tem também lente de contato com proteção ultravioleta. Então é interessante, né? Muitas pessoas não sabem. Então, quando for adquirir uma lente de contato, né, um ato médico, lente de contato é um corpo estranho para o olho. Então você não pode, é errado, né? A pessoa vai numa ótica e compra uma lente e coloca no olho, sem fazer nenhuma orientação médica. Então deu um problema, você vai procurar a ótica? Não, você vai procurar um oftalmologista. Mesmo que você for na ótica, vai falar, não, mas está inflamado, você tem que procurar o médico. Então, a gente faz a adaptação da lente, porque a gente garante o que está fazendo. Deu um problema, qualquer intercorrência, você vai voltar no seu médico, ele que prescreveu a lente, e ter o devido cuidado dessas orientações para adquirir uma lente já com ultravioleta, né, com essa proteção. Então, é interessante, usando corretamente, usando os produtos de limpeza. Você pode usar a lente aí 10, 20 anos com a troca anual, ou até... Hoje tem lente descartável que a cada 2 meses você joga fora, então você está sempre colocando um produto novo no olho e com isso minimizando os riscos aí de uma conjuntivite ou uma ceratite por lente de contato. Essa lente de contato, além dela, os óculos de grau também podem ter essa proteção?
Os óculos de grau pode, que é aquela lente transition, né? Antigamente falava-se fotocromática. Quando você sai no sol, ele escurece. Então é muito bom, pessoa, principalmente na criança e no idoso, porque o idoso sente muito a claridade. Então é perigoso ele ter uma queda, né, nesses passeios aí da cidade, né, tem às vezes cheio de buraco, e vem aquele sol de repente, aí ele está com uma lente que não tem essa proteção, e pode tropeçar e pronto, né? A pessoa de idade quebrou um fêmur, alguma coisa, é cama e depois para sair é difícil. Então tem que tomar cuidado. O ideal é que se dê preferência ao idoso usar uma lente dessas que escureça no sol, ou mesmo um óculos de sol, mesmo que não seja muito escuro, para não confundir também, né? Um meio termo, para ele ter um conforto para transitar na rua e evitar de uma queda. E as pessoas que coçam muito o olho, quais são as lesões mais comuns que podem acontecer? Porque o olho é muito mole, né? Um órgão muito molinho. Então não é feito para coçar. Eu sempre lembro do professor que fala com a gente, se você tiver coçar o olho, você tenta coçar com o cotovelo. Não se deve coçar, porque não tem como, né? Então, você coçando, você mexe com a estrutura da córnea, você deforma a estrutura da córnea. E a córnea, né, essa bolinha preta que a gente já colorida, ela é uma superfície lisa, bem, mas super perfeita para a imagem entrar sem distorção. Se você começa a coçar, você começa a dar uma distorção ali na córnea, uma malformação que pode desencadear o ceratocone, que é uma doença que ocorre uma irregularidade da córnea, que, chegando até no caso máximo aí de você ter que fazer um transplante de córnea, né? No último caso. Porque 70 óculos, às vezes, resolve até um certo ponto, que é a pessoa que já instala o ceratocone. Aí depois você tenta uma lente de contato, dá uma qualidade de visão. Às vezes chega um ponto que no final você tem que até fazer um transplante de córnea, que é uma cirurgia mais séria, né? Já depende já de um resultado e tudo. Então, o ideal, geralmente a gente, paciente com ceratocone, você pergunta, você coça muito o olho? Ah, eu coço demais, tal. Então, evitar. Deu vontade, faz compressa de água fria, que aí já minimiza aquilo ali, ou entra com colírio, né, antialérgico, que faça o acompanhamento médico. E as pessoas que usam lente de contato, quais cuidados que elas devem ter, principalmente se for entrar numa piscina, no mar? Isso, porque dá uma noção muito de liberdade, né? A lente de contato, pessoa que às vezes tem 3, 4 graus de miopia, você coloca uma lente, aumenta seu campo de visão. Porque com óculos restringe, né? Então você colocou uma lente, você não quer tirar mais. É muito bom, você pode pôr um óculos de sol, pode usar tranquilamente. Você tendo a lente com proteção e mais um óculos com proteção, fica bom, muito bom. Mas aí você já quer, posso entrar na água ou na piscina. É aquele mesmo problema, você vai abrir os olhos, principalmente, né, sem querer você abre, pode contaminar, tem um micro-organismo lá, ou o cloro vai irritar mais. Né, a não ser que você coloque um óculos de natação, né, pode, né, às vezes dar uma aliviada. Agora, no mar também não deve, porque pode ter, às vezes você tem uma contaminação por algum micro-organismo, ele pode aderir na lente e da lente passar para a córnea, passar para os olhos ali e ocorrer uma infecção séria. Então não deve, a não ser que você fique só na praia ali, sem entrar em contato, né, com óculos de sol, só para te dar aquela noção de liberdade ali, mas sempre com certo cuidado, né, entrou um pouquinho lá que você, depois já sai, lava com uma água doce, para não contaminar, porque é muito sério. A gente pega casos de lente de contato que a pessoa já perdeu o olho por negligência. Eu já peguei paciente e falei assim, eu emprestei minha lente para o fim de semana para minha amiga, minha lente é colorida, é uma lente verde. Então você não pode compartilhar maquiagem, lente de contato, isso é uso individual. Não se deve realmente compartilhar lente de contato em hipótese nenhuma. Cada um tem a sua lente. Obrigada, vou chamar o primeiro intervalo de hoje. Falando Voltamos com a mesa de debates. Doutor Luciano, quais são as outras doenças que podem acontecer agora no verão em relação aos olhos? É importante, né, essa proteção que a gente falou no quadro anterior, do óculos, e você pegar um óculos com um diâmetro maior um pouquinho, né, para proteger toda a pálpebra, porque a gente tem casos de câncer de pálpebra. Então é como um vaso celular, então é realmente frequente acontecer, pessoa de idade, vai ter a longo prazo. Por que a pessoa, às vezes, com 70 anos, desencadeia um quadro ali de tumoração? Porque foi, às vezes, na vida inteira, tendo aquela radiação e, com isso, prejudicou aí depois de 10, 20, 30 anos. Então, a proteção é importante. E outra doença é o pterígio, é uma carnezinha crescida, que o pessoal fala, tem uma carnezinha no olho, no branco do olho. É um crescimento ali daquele tecido conjuntival cheio de vasos e vai cobrindo os olhos. E quanto mais incidência, né, dessa radiação, do sol,
Por isso que o pessoal lá do Nordeste tem um número muito grande desses casos de pterígio, né? Já vai passando de pai para filho, porque tem também a causa genética e a causa adquirida, que é dependendo da temperatura, né? Então, nessa região, você tem uma incidência maior do sol, então vai ter mais casos de pterígio. É uma doença um pouco enjoada, porque quando você está pequeno, a pessoa é antiestético e já quer operar. Quando está muito pequeno, o ideal é você entrar com uma medicação, com colírio, para dar um alívio. Porque senão você, às vezes, pode raspar aquela carnezinha ali, né? A pessoa muito nova, os vasos estão muito turgos, e voltar. Então tem um quadro de recidiva muito grande. E você pode operar de novo, e aí fica, né, opera, volta um pouquinho. Então fica dando uma fibrose ali, é muito enjoado. Então a gente tem que realmente ter cautela. Aí a pessoa depois dos 40, 50 já está com aquela carne quase tampando o olho e tem indicação de fazer cirurgia para melhorar a acuidade visual. E outro é a catarata, né, que é uma doença ocular muito conhecida. Você tem, a grande maioria, a catarata senil. Exatamente pelo desgaste. Porque o que é a catarata? Dentro do olho a gente nasce com cristal. É uma lente natural. Que com o organismo como um todo, ele envelhece. A sua pele envelhece, os seus órgãos envelhecem e esse cristal envelhece. Ele envelhecendo, ele começa a opacificar. Vai embaçando. Então a pessoa vai notando que a visão de longe vai piorando, vai embaçando e acaba melhorando para perto, que dá um pouquinho de miopia. Às vezes você vê muito seus avós falando, não, mas eu sempre enxergo bem, eu enfio a agulha, eu consigo enfiar a agulha. Mas você fala, mas você consegue ver o que está ali a 5 metros? Ah, não, ali eu não estou sabendo quem está ali não. Porque melhora para perto e fica ruim para longe. Então a pessoa já tem uma certa idade e vai atravessar a rua, ou às vezes no final da tarde, não tem uma boa iluminação. Você não vê um carro a 8 metros, a 10 metros. Por isso que tem um índice aí de atropelamento muito grande também. Né? A pessoa de idade, de 70, de 80, já tem os reflexos diminuídos. E com a catarata, então quase que todo mundo vai ter um pouco de catarata com a idade. É o desgaste natural do cristal. Hoje a gente tem uma técnica muito moderna para a cirurgia, né? Que é a cirurgia de facoemulsificação. É uma cirurgia, né, que a gente fala laser, né, pessoal, porque você aspira o cristal, então é muito mais tranquilo a cirurgia. Antigamente você tinha que abrir o olho 12 milímetros, hoje você abre 2 milímetros. Então a recuperação é muito mais rápida, você não dá ponto, né? Uma cirurgia de duração de 10, 15 minutos, anestesia local. Então a pessoa pode fazer a cirurgia, quando tiver a sua devida indicação, né, que vai ter um resultado bom. Então tem que realmente, porque às vezes a pessoa está tendo uma qualidade de vida ruim, está protelando. Antigamente, como te abria muito olho, a gente deixava, né, falava, deixar a catarata madurar. Hoje não, uma catarata inicial já está com uma qualidade de vida ruim, se é uma meia dúvida para você dirigir, já pode submeter a cirurgia, que realmente tem um resultado muito bom. E também as lesões lá na retina, que devido à incidência ali crônica da radiação, você pode ter queimaduras lá no fundo, né, na retina, dando as retinopatias. E ali são lesões sérias, porque são lesões irreversíveis. Então não pode, né, acomodar, porque você vai te cobrar lá com seus 70, 80 anos uma baixa de visão, porque você negligenciou na sua aí, juventude, na fase produtiva da vida, que a gente acha que nada acontece com a gente. Em se tratando de olho, me parece que a prevenção, assim como várias outras possibilidades que o corpo tem, é muito mais séria, né? Porque depois, uma vez atingido, eu não tenho muita recuperação, né? É tanto pterígio, tanto para o pterígio, quanto para catarata, quanto para uma retinopatia, a prevenção é o óculos escuro e mais colírio, ou tem mais alguma... Isso, quando você tem, né, a catarata, que você, se você não fizer a devida proteção, vai instalar a catarata, mas é uma cegueira, vamos supor assim, reversível. Né? Você opera, o paciente fica grato demais, volta a enxergar praticamente 100%. Então, né, é uma doença realmente bem controlada. Agora, o grande problema, né, é uma doença muito comum, muito falada, que é o glaucoma. Às vezes a pessoa nem conhece ainda o glaucoma. É uma doença que não tem sintoma. Então não é devido ao sol, né? Mas assim, é uma doença hereditária. Às vezes o pai tem glaucoma, o filho pode ter, não necessariamente que vai ter, mas já tem que ficar mais atento. Fazer um exame básico de oftalmologia, a prevenção é essa. Fazer um exame básico com seus 40 anos, porque geralmente a pessoa passa dos 40 anos, ela já tem a dificuldade para perto, que chama vista cansada,
presbiopia. Você relata, o braço está ficando curto, tem que esticar na mão. Aí, ele, em vez de ele ir, perder aquela chance de ir no oftalmologista para fazer um exame básico de oftalmologista, que é o exame de grau, de fundo de olho, de pressão ocular. Por aí você já dá para ver se tem um início de quadro de glaucoma, porque não tem sintoma, porque o glaucoma a visão vai perdendo da periferia para o centro. Então, o seu centro está normal, você não observa. Às vezes eu pego o paciente lá que reclama que começa a esbarrar nas pessoas. Quando você vê, ele já tem 80% de perda. E perdas irreversíveis. Porque não tem como aqueles 80% que lesou, porque o nervo óptico é como se fosse um tubo cheio de fibras nervosas. E o glaucoma aumenta a pressão dos olhos. Ele vai atrofiando aquelas fibras com o passar dos anos. É como uma onda batendo numa pedra. Ela vai escarificando e vai apagando aquela visão periférica. Você vai perdendo as fibras nervosas e com isso vai diminuindo a visão. A visão fica em túnel. Então, tem que fazer o diagnóstico, você já entrar com a medicação, abaixar essa pressão para evitar de ficar lesionando o nervo e com isso dando essas lesões irreversíveis. Então, é muito importante essa prevenção. Então, na criança também, a mãe... É muito interessante, 4, 5 anos de idade, por causa da ambliopia. É uma doença muito chata, muito complicada, porque a criança não vai falar. Às vezes ela tem 3 graus de miopia no olho, num olho e no outro ela não tem nada. Então ela vai ter a vida normal. Vida normal. Às vezes descobre, quando vai entrar num concurso público, 18 anos, 20 anos, e o examinador tampa um olho, aí que ela descobre que ela não enxerga daquele olho. Porque ela não foi exercitada. Que a ambliopia é uma baixa de visão por falta de exercitar aquele olho que tinha 3 graus. Quando você tem 2, 3 graus nos 2 olhos, aí a criança nota, a professora nota, que a criança fica franzindo a testa, fica irritada porque vê todo mundo copiando e ela não está conseguindo copiar. Então dá aquele nervoso, fica conversando, fica desatento. Aí a professora falou, mãe, a criança deve fazer um exame de vista e tudo. Ou se tiver um estrabismo, aí logo você já vai procurar um oftalmologista. Né? Um olho torto, você não vai deixar seu filho com o olho torto. Mas o grande problema é a ambliopia. Então, para a mãe descartar, que ela faça um exame com o seu médico para evitar que tenha um dissabor aos 18 anos, ver que a pessoa tem 10% só de um olho. Então, não deve se deixar, porque acontece, a gente está lá 25 anos trabalhando já nessa área e já vimos de tudo. Por às vezes, a mãe acha que não tinha problema, que a criança não relatava nada. Então, é muito sério, é muito importante. E que procure um oftalmologista, porque às vezes existe na cidade profissional não médico, fazendo exame de vista. Né? Isso é um absurdo, isso é proibido. Por quê? Você não vai fazer um diagnóstico de uma doença ocular. Porque uma baixa de visão não significa que é troca de óculos. Hoje, o órgão olho, de tão pequeno que ele é, mas ele tem quase 3.000 doenças catalogadas. Então não é brincadeira, né? Não é querer alarmar as pessoas, mas ir num profissional médico, para ele fazer o diagnóstico e o tratamento correto. Se for só óculos, que bom, ótimo, se o seu problema é só óculos. Então está ótimo, mas que você não vai achando que foi num profissional e resolveu o seu problema. Né? Então é coisa muito séria isso aí. Vou fazer uma pergunta rápida aqui. Deixa eu só voltar na questão da conjuntivite. O casal está dormindo ali no travesseiro, a fronha ali, né? Quem tiver com a conjuntivite e dormir naquela fronha ali, naquele travesseiro, é possível contaminar o parceiro, a parceira? Com certeza, porque você deixou o vírus, fica ali, latente ali, 10, 15 dias. Então é complicado. Tanto é que corrimão de ônibus, você vai no seu colégio lá, você vai subir a rampa, encostou. Por isso que a gente não tem que ficar também com aquela neura de toda hora lavar a mão. Mas, principalmente nessas épocas que aglomeram mais pessoas, você ter aquela higiene com álcool, gel, ou mesmo sabão. Fazer aquela limpeza, porque conta mesmo. Porque quando a criança pega a conjuntivite, a família toda pega. Se negligenciar, fica aquele círculo. Aí o último que pegou, os 2 já sararam, melhorou, aí o último que costuma passar para os outros de novo. Aí já melhorou, volta de novo. Então é muito enjoado, tem que separar o talher, separar a roupa de cama, né? E sempre manipulou aquela criança e tudo, você lavar a mão, sempre está lavando o rosto da criança, para diminuir aquela quantidade de vírus e bactérias que tem ali. É interessante na conjuntivite que tem 3 tipos, conjuntivite infecciosa,
que é bactéria e vírus, e a outra alérgica. De vírus você tem mais o quê? Lacrimejamento, uma sensação de inchaço e sensação de areia. Já a bacteriana, você vê muito pus, aquele olho colado mesmo, bastante secreção. É sinal que realmente tem bactéria. E a alérgica, né, se caracteriza pelo prurido, a coceira mesmo, aquele inchaço e coceira. E quais são as doenças oculares mais silenciosas, que têm os sintomas que as pessoas menos percebem, mas acabam sendo perigosas? A gente falou então, né, no glaucoma é o carro-chefe, né, que você realmente não tem sintomas, só faz o diagnóstico com a consulta oftalmológica, não tem como. E também a ambliopia, que a gente falou, né, é muito importante a grávida ver seu cartão vacinal, né, conferir com o obstetra. Por quê? Se ela, principalmente no primeiro trimestre da gravidez, se ela contrair um sarampo, ou uma rubéola, ou uma toxoplasmose, a chance do recém-nascido sair com a lesão grave nos olhos é muito grande. Até a lesão em outros órgãos, mas principalmente na visão é uma chance muito grande. Então tem que começar o quê? Na gravidez já a preocupação. E no recém-nascido, hoje, na maioria dos estados, já é obrigatório o teste do olhinho. Então é muito importante, é um teste simples, que o próprio pediatra, né, já faz na maternidade. Você faz com um instrumento, que é o oftalmoscópio, você joga uma luz nos olhos do paciente para ver se está realmente transparente. Se você vê que não está tão transparente, a pupila tem alguma opacificação, algum esbranquiçamento, você já encaminha para o oftalmologista. Porque se tiver uma catarata congênita, a cirurgia tem que ser imediata, porque senão aquele olho está bloqueado, então não vai desenvolver. Então, às vezes, cirurgia com 6 meses de vida, com 1 ano de idade. Então, quando diagnosticar, tem que operar. Mesma coisa o glaucoma congênito. É mais raro, mas a mãe nota porque fica aquele olho muito grande e vermelho, lacrimejando, a criança não pode ver claridade, fica fechando os olhos, que é aquele glaucoma mesmo congênito. Também é cirurgia imediata. E tem os casos de retinoblastoma, que é um tumor na retina, né? Tudo pode acontecer também com uma infecção na gravidez. Por sorte, é muito raro esse retinoblastoma. É um tumor raro que dá, mas já teve casos em Juiz de Fora, a pessoa falecendo com esse tumor. Então, é uma coisa, né, a doença não dá em parede, a gente tem que estar sempre olhando em qualquer fase da vida. Às vezes a pessoa está com 15 anos, está com dificuldade no colégio, está desatenta, quando vê uma simples correção do óculos. Você passou ali 1 grauzinho, 2 grauzinhos, já melhora a qualidade de visão, né? Porque hoje em dia tablets, né? Você está forçando ali. E o interessante também que hoje, né, o mundo é computadorizado, né? Você está ali você está com o computador na mão o tempo inteiro. Então você fica às vezes ali mais de 3, 4 horas. O ideal é você fazer os intervalos a cada 1 hora, pisca os olhos, sempre piscando os olhos, porque você vai lubrificar, vai dar conforto. Tira o olhar dali, olha para o horizonte, né? Para você dar um descanso ali de 2 minutos e voltar. A visão não tem problema você forçar ela. Se eu forçar, vai estragar a minha visão? Não. Você pode forçar o tempo que você quiser. Só fazer os devidos intervalos, né? Uma boa alimentação, hidratação, sono é muito importante para te dar uma qualidade de vida e de visão excelente. Obrigada por todas as informações, doutor Luciano. Agora eu vou chamar mais um intervalo e voltamos já. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.